Graças e paz, igreja. Amém. Bom dia. Bom dia, igreja. Bom dia. É bom estar aqui junto com vocês. Abre a sua Bíblia aí no livro de 2 Coríntios, no capítulo 2. Agora eu consigo ver vocês. Nós vamos entrar agora numa série de mensagens e hoje é o primeiro dia dessa série. Essa série de mensagens se chama Igreja Viva. Nós pregamos essa mensagem lá no ano de 2020 ainda. Nós começamos isso. Me lembro que o pastor Júnior ele pregou uma mensagem chamada Pedras Vivas. No outro domingo eu ministrei Corpo Vivo. No outro domingo o pastor ministrou Cartas Vivas. Depois o pastor Regis pregou Igreja Viva. E em conversas ali constantes, eu, o pastor, o Gui, a gente formalizou essa série. E nós vamos aí tentar ministrá-la uma vez por ano. Essa série, porque ela fala da identidade da nossa igreja. Ela vai falar da nossa missão, daquilo que nós precisamos, pretendemos e queremos fazer, daquilo que nós entendemos que Deus está colocando em nossos corações para fazer como igreja e através da igreja. Então, essa mensagem Corpo Vivo, essa mensagem Pedras Vivas, Cartas Vivas, essa mensagem Igreja Viva, não é para falar do nome da nossa placa, mas é para falar do que Jesus está fazendo em nós e através de nós. Por isso que é Igreja Viva. E hoje nós vamos começar, a primeira mensagem da série é Cartas Vivas. Você que abriu a Bíblia aí comigo, 2 Coríntios, eu vou começar a ler do capítulo 2, do verso, 12. Capítulo 2, verso 12. Diz assim: Ora, quando cheguei a Troade, era para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali o meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, no que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida, para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como os muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Capítulo 3. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós? Ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. É por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Glória a Deus. Queridos, o apóstolo Paulo está escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios. Eu gosto de estudar a história da igreja, a história da palavra, e muitos historiadores, eles defendem que essa é a terceira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. A primeira carta, alguns historiadores dividem em duas cartas. De Coríntios 1 até o capítulo 5 de 1 Coríntios é uma carta. Do capítulo 6 até o capítulo 14, 16 é a segunda carta. E essa segunda carta que está aqui é a terceira carta. Mas isso é história. O que é relevante para nós é a mensagem. E o que Paulo está escrevendo aqui é muito sério para a igreja. Porque Paulo, ao escrever a segunda carta aos Coríntios,
ele está combatendo algo que os judeus estão fazendo, um engano que os judeus estão tentando trazer para dentro da igreja de Cristo. Porque Paulo vem, prega Jesus, prega a ressurreição de Jesus, ele prega que Jesus é o único rei, prega que Jesus é o único Deus, é o único Salvador, e aí ele sai, ele continua a sua missão. E enquanto ele está em viagem, os judeus vêm para dentro da igreja. E eles começam a mandar cartas. Então as pessoas chegam com cartas na igreja e falam assim, eu estou sendo recomendado lá pelo concílio de Jerusalém, pela alta classe de Jerusalém, para vir pregar a verdade para vocês. Não confie nesse Paulo. Não confie nesse homem. E aí a igreja com medo, porque eles estão olhando a carta que recomendou aqueles homens, e ali está o nome das autoridades de Jerusalém. Mas eles estão trazendo engano para dentro da igreja. Eles estão falando assim, isso que o apóstolo Paulo falou para vocês, ele nem é apóstolo para começar. Apóstolos são os 12 que ficaram lá. Isso que esse Paulo está trazendo para vocês não é verdade, a verdade está aqui. Vocês precisam se circuncidar, vocês têm que se guardar da carne de porco, vocês têm que se guardar no 6º dia, vocês têm... E trazendo toda a regra da lei para dentro da igreja de Cristo. E aí Paulo fica sabendo disso. E agora Paulo resolve escrever uma carta para enviar para a igreja. E aqui eu comecei a leitura no capítulo 2 de 2 Coríntios, porque nós precisamos aprender a ler um texto dentro da sua perícope. Essa palavra é um pouquinho feia, mas o que é um texto dentro da sua perícope? É onde o texto começa. A Bíblia é separada por livros, capítulos e versículos. Mas os capítulos e versículos não são fiéis ao texto completo. Então, muitas histórias elas começam antes do capítulo começar e terminar. E aqui, essa história, ela começa, na verdade, aqui no capítulo 1. Precisaríamos ler ela inteira para chegar no entendimento pleno aqui. Se eu lesse só essa parte, eu poderia falar só das cartas e está tudo bem. Mas nós precisamos entender o que estava acontecendo para que o apóstolo Paulo enviasse essa carta para a igreja de Corinto. E ele está aflito, porque ele está falando assim, chegando em Troade, nós estávamos ali para pregar o evangelho, e na hora que a gente foi pregar o evangelho, até Deus abriu a porta para nós, mas eu fiquei aflito, porque eu não encontrei os meus amigos naquele lugar. E Paulo precisava de pessoas perto dele, para entender o que estava acontecendo nas igrejas. Porque diferente de hoje, a gente não conseguia, eles não conseguiam abrir o Instagram, abrir o YouTube, abrir o Facebook para ver o que estava acontecendo lá naquele lugar. Para ver o que estava sendo ministrado naquele lugar. As igrejas não tinham Instagram, não tinha página, não tinha fanpage, não tinha nada disso. Para saber o que estava acontecendo, tinha que ir alguém lá, passar um tempo naquele lugar, entender o que estava acontecendo, e daí vir e contar para o apóstolo Paulo. Agora você imagina quanto durava uma viagem de um país para o outro. Quanto durava uma viagem de um lugar para o outro. Então Paulo queria estar cercado de amigos, não porque ele só precisava daqueles amigos, mas porque ele precisava entender o que estava acontecendo naquele lugar. Pregar o evangelho para ele estava na veia. Ele chegava em qualquer lugar e ele ia falar de Cristo, e ele ia falar da ressurreição de Cristo, e ele ia colocar Jesus como nosso Senhor e Salvador, mas ele precisava entender o que os judeus estavam fazendo naquelas igrejas. Lá na carta de Gálatas, se você ler direitinho a carta de Gálatas, você vai ver que Paulo está furioso. Paulo, deixa eu colocar algo para vocês entenderem essa fúria de Paulo aqui na carta aos Gálatas. Em Gálatas 1, Paulo começa assim o livro. Paulo, apóstolo. Paulo escrevendo. Paulo, apóstolo. Não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que nos ressuscitou dentre os mortos. É assim que o apóstolo Paulo começa a carta aos Gálatas. Já se justificando quem ele é, quem o chamou e o que ele está fazendo. Olha como ele começa a carta aos Efésios. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Notou a diferença? Paulo não fala da igreja de Gálatas. Olha como ele começa a carta aos Filipenses. Paulo e Timóteo,
servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, como os bispos e diáconos. Toda vez que o apóstolo Paulo escreve uma carta, ele elogia o povo que está lá. Para os Éfesos, ele vai falar: eu muito me alegro quando me lembro de vocês em minhas orações, porque nós somos gratos pelo que Deus tem feito, e nós estamos sabendo do que está acontecendo aí nesse lugar. Mas aos Gálatas não. Aos Gálatas Paulo é frio. Por que Paulo é frio? Porque os Gálatas abriram as portas da igreja para as regras judaizantes, para as leis. E o apóstolo Paulo vem repreender a igreja por estar trabalhando os métodos e não a presença de Jesus. Por estar trabalhando aquilo que você faz com a sua capacidade e não pela capacidade do Espírito. E aí quando Paulo escreve essa segunda carta aos Coríntios, ele está preocupado com isso. E ele fala: eu estava num lugar para evangelizar lá, e quando eu cheguei lá, não encontrei meus amigos. E aí eu precisei voltar. E Deus tinha aberto a porta lá para eu pregar, mas eu precisei voltar. E agora que eu estou aqui, e aí ele começa a falar das cartas. E ele fala assim: esses que estão chegando em vocês com cartas recomendadas por Jerusalém, esses são falsos mestres. O que eles estão trazendo para vocês são fardos pesados que Jesus não nos deu, que Jesus repreendeu. E por que vocês estão aceitando isso? E por que vocês estão fazendo isso? Não é pelo nosso mérito, não são os nossos métodos que agradam a Deus. O que agrada a Deus é a nossa entrega. O que agrada a Deus é o que está no nosso coração. O que agrada a Deus não é o que nós fazemos daqui para lá, mas é o que Deus faz de lá para cá. O que agrada a Deus é o quanto eu deixo, o quanto eu permito Ele me usar. É a quantidade de espaço que eu dou para Ele ver, falar e agir através de mim. E aí não são os meus métodos. Falo sempre isso. Amo a leitura bíblica. Eu leio a Bíblia todos os dias. Estudo todos os dias. Tudo que acontece comigo eu estou estudando. Tudo. Eu estou no meu trabalho, acontece alguma coisa, vira um tema na minha cabeça. Vira um tema. E aí eu pego meu aplicativo, abro aqui, hoje o tema da mensagem para mim é essa. E aí eu começo, chego em casa, eu vou escrever, meu bloco de notas é lotado de coisa. Mas por quê? Porque é o que eu amo fazer. Eu sou melhor por isso? Não, mas é o que eu amo fazer. Não é arrogância não, mas para muita coisa, dentro da palavra, para ministrar a palavra, eu estou preparado. Mas não é porque eu sou melhor que alguém, não. É porque é a única coisa que eu faço. Eu não sei tocar um violão, eu não sei cantar, não sei escrever uma música, eu sou ruim em organizar as coisas, mas quando fala da palavra, mas porque eu estou há 15 anos fazendo isso. E há 15 anos o Espírito está ali martelando em mim: não é a sua capacidade, não é por você, não é só você, não é só você. É por isso que toda vez que eu venho ministrar, ainda que eu ministre todos os dias, toda vez que eu subo num púlpito, ou que eu abro a Bíblia para falar para pessoas, o meu corpo reage. Eu fiz um negócio, eu já caí nisso. Eu já pequei com isso. Eu já preguei em igreja e de colocar a mão nas pessoas e as pessoas caírem no chão e aquele movimento todo, a gente ficar 2 horas em oração depois da mensagem e eu chegar em casa, bater no peito e falar: eu sou o cara. Eu fiz isso. A Monique tinha acabado de perder o neném. Meu Deus, isso nem está na mensagem. A Monique tinha acabado de perder o nosso primeiro filho. Estava de cama. Eu fui pregar num congresso. Finalização de congresso, igreja lotada. Muita gente convertida, gente batizada no Espírito Santo. Colocava a mão nas pessoas, as pessoas caíam, eram curadas. Eu cheguei em casa, eu bati no peito, eu falei: amor, eu sou o cara. Foi a última mensagem que eu preguei. A partir desse dia cancelaram todas as agendas comigo assim, A partir desse dia eu fiquei 1 ano e meio sem pregar a palavra de Deus, sem subir num púlpito. A Monique e eu nos separamos. A minha vida fez isso aqui, por causa desse dia. Até um dia eu me encontrar num lugar fechado, 5 meses sem ler Bíblia, sem orar, sem nada. E no momento que eu achei que eu não conseguiria mais, o Senhor me levou para esse lugar. Eu sentei e falei: Senhor, fala comigo.
Minha Bíblia estava guardada numa caixa, as minhas Bíblias. Eu fui lá, peguei a primeira Bíblia que eu consegui, levei lá para dentro do quartinho. Eu abri a Bíblia. Falei, Senhor, fala comigo agora. Abri a Bíblia. Aí abri no Salmo 1. Aí está lá, não se sente a roda dos escarnecedores, nem toma conselho com os ímpios. Antes é só prazer estar na lei do Senhor. E nela meditará de dia e de noite. E será como árvores plantadas na beira dos rios. E ela dará fruto por todos os anos. E as suas folhas serão cura para as nações. Na hora que eu li que as suas folhas serão cura para as nações, o Espírito floresceu em mim. E ele falou, a partir de hoje você nunca mais vai ser o mesmo. E o Senhor escreveu uma carta no meu coração nesse dia. E meses atrás eu entendi o que são folhas de cura para as nações. Meses atrás eu entendi. Isso faz 10 anos que aconteceu comigo. Meses atrás eu entendi o que são folhas. As minhas folhas serão cura para as nações. Meses atrás eu entendi isso. Esse ano eu lancei 2 livros. Não está lançado oficialmente porque eu fiz alguns testes. Teste de editora, de capa, tenho uns amigos me ajudando, de edição de texto. A gente está produzindo. Meses atrás o Senhor falou para mim, essas serão as folhas que curarão as nações. O que nós passamos, o que nós vivemos, o que Deus faz em nós, precisa vir a cura para as nações. Vamos voltar para a mensagem? O apóstolo Paulo está exortando a igreja. Ele fala assim, porventura começamos outra vez a louvarmos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou recomendação de vós? Porque Paulo vai até Corinto e prega a palavra lá, e a igreja nasce. Aqui nessa segunda carta, a igreja já tem quase 10 anos de existência. E aí quando Paulo fica sabendo da igreja de Corinto, na primeira carta, ele já vem exortando. Olha, eu estou sabendo que aí no meio de vocês está tendo adultério. Tem um homem que ficou com a esposa do pai. E por que vocês não estão fazendo nada? E por que vocês não colocam esse cara para fora? Eu vou ter que chegar aí para fazer isso? Vocês não precisam disso. Já é igreja madura. Já é igreja crescida. Para que eu preciso estar aí? Façam isso porque eu estarei em espírito com vocês. Aqui na segunda carta agora a preocupação de Paulo é outra. Por quê? O pecado, todo mundo peca. Pecado a gente sempre vai ter no nosso meio. Isso, o pecado ele é corrigível. Mas o ensino, quando ele não é feito de forma plena, ele mata uma igreja por gerações. Quando o ensino não é pleno, não é correto, ele mata gerações de uma igreja. Ele não mata só uma igreja, ele mata gerações de uma igreja. Como que você acha que uma seita nasce? Através da palavra. Todas as religiões que você conhece, todas, vai estar baseada aqui, vai ter saído daqui. Todas. Fala uma aí, hinduísmo está aqui. Fala uma aí. Budismo está aqui. Fala uma aí, o catolicismo está aqui. Adventismo está aqui. Vão tirar tudo daqui. E se você sentar com as pessoas que estão lá dentro e você não tomar cuidado, elas vão te convencer que elas estão certas. Por quê? Porque a gente não sabe interpretar direito um texto. E criar um texto, gerar um texto, dá muito trabalho. Por que vocês acham... Vocês já fizeram... Gente, eu sempre falo isso. Façam perguntas ao texto. Façam perguntas ao que você está lendo. Você já pegou, por exemplo, a carta de Tito? 3 capítulos, bem pequenininha, que você lê em 5 minutos. 5 minutos de leitura. Nem isso. A carta aos Efésios dá para ler em 15 minutos. A carta aos Coríntios, as duas, dá para ler em 35 minutos. As duas. Tem uma Bíblia que ela mostra o tempo de leitura de cada livro. E eu fiz essa experiência com essa Bíblia. Então, dá para ler muito rápido. Por que é que o apóstolo Paulo não gastou mais tempo escrevendo detalhadamente mais as coisas? Porque ele foi tão direto com as coisas. Por que o apóstolo Paulo não escreveu um livro para cada igreja? Por que ele não fez uma teologia sistemática? Hoje, os livros de teologia sistemática são enormes. Você vai pegar um livro de teologia, ele é dessa brochura.
É um livro grandíssimo. Você demora 1 ano, 2 anos para ler um livro inteiro. Eu imagino o tempo que esse cara ficou sentado e escrevendo. E eu já me perguntei, mas por que o apóstolo Paulo não gastou mais tempo escrevendo isso? Detalhando mais os assuntos. Se você vai estudar teologia, você vai ver que existe uma guerra na carta aos Romanos. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos sem conhecer a igreja de Roma. Ele não conhece a igreja de Roma. É a única igreja que ele não fundou, que ele escreve. É o único lugar que ele não foi, que ele escreveu antes de ir conhecer. Tanto que ele coloca na carta assim, eu tenho no meu coração muita vontade de ir vê-los, mas antes de ir eu preciso vos esclarecer alguns assuntos. E ele escreve a carta aos Romanos. E é a carta mais teológica que nós temos. Porque Paulo não está escrevendo para algo que ele conhece. Ele está escrevendo uma carta para uma igreja que ele não conhece. Então é uma igreja pura, crua. É diferente de vir aqui e perguntar, no que vocês creem? Como que vocês creem sobre escatologia? No que vocês creem quando se fala de pneumatologia? O que vocês creem quando se fala de estudo das escrituras? Nós vamos dar o nosso feedback. A pessoa vai dar um estudo em cima do que nós conhecemos e sabemos. Quando o apóstolo Paulo escreve para Romanos, não tem isso. Ele não conhece ninguém que está lá. Ele não sabe como que a igreja se comporta. Então ele está escrevendo uma carta às cegas. É a melhor carta que existe para a gente aprender sobre as doutrinas de Jesus. Sobre as doutrinas de Deus. É a melhor carta que tem. A melhor teologia paulina que tem está na carta aos Romanos. Mas por que ele não detalhou mais os assuntos? Porque escrever uma carta naquela época não era tão simples. Eu não sei se aqui tem gente com menos de 20 anos. Mas nós vivemos uma época, garotada, que não existia internet. Que não tinha SMS. Que para escrever uma carta para alguém, você tinha que se adiantar. Eu trouxe aqui uma carta como exemplo. Eu recebi essa carta no dia 1º de setembro de 2005. Meu pai selou essa carta dia 5 de agosto de 2005. No meu aniversário. Ele mandou para chegar na data do meu aniversário. Então, meu pai demorou 30 dias, enviou uma carta para mim, que demorou 30 dias para chegar na minha casa. Para o apóstolo Paulo escrever uma carta para mandar para algum lugar, se ele estava na região da Grécia, para mandar uma carta para Jerusalém ou para Roma, demorava, em média, 40 dias para essa carta chegar lá. Ela ia de barco, ia de navio. E para essa carta chegar até lá, ela não ia sozinha. Você não mandava uma carta, o mensageiro vinha pegar a carta, estou levando a carta do apóstolo Paulo para a igreja de Roma. Não era assim, não era tão simples. Porque ele pegava um barco cargueiro, tinha data para aquele barco sair. Tinha mais pessoas lá, tinha mais cartas lá, tinha mais mercadorias lá. Então a viagem não era exclusiva só para a carta. Nessa região havia muitos assaltos, porque os barcos vinham carregados de ouro, de pedras preciosas da África, da Etiópia, e subia, passava todo o mar ali, toda aquela província, vendendo as mercadorias. Então tinha muito ladrão, muito pirata, como é hoje ainda nesse mesmo lugar. Então escrever uma carta não era tão simples. Para escrever uma carta, o apóstolo Paulo precisaria de um papiro. Não era um papel comum, não era barato. Hoje você tropeça e cai em cima de um papel. Mas para escrever uma carta nessa época, não era tão simples assim. Então o apóstolo Paulo, ele precisava arrecadar dinheiro para comprar uma pele de algum animal, para comprar uma tinta boa, para escrever uma carta, para enviar para um lugar, para outro país, para outro continente, sem saber que ia chegar lá. Ele só teria notícias que aquela carta chegou lá anos mais tarde. Porque até a mensagem chegar lá e chegar de volta a mensagem que a carta chegou lá, demorava tempo. Porque o mesmo percurso para ir é para voltar. Agora você imagina o preço que era pago para essa carta chegar lá. Vamos colocar uma viagem de 40 dias. Você precisa pagar a pessoa que está levando essa carta. Se você quer que essa carta chegue integralmente no lugar de destino, você precisava contratar alguém que levasse essa carta em segurança.
Porque se colocasse no correio, podia sofrer um náufrago, podia ser assaltado, podia acontecer várias coisas. Então, as cartas eram muito bem guardadas. Então, você imagina pagar uma diária de alguém por 40 dias. A alimentação, a viagem dessa pessoa, a ida. E se essa pessoa não fosse de lá, tinha que voltar. Imagina agora quanto custaria enviar uma carta dessa. A gente fez as contas. A gente que eu falo, quem estuda. E o valor mínimo que daria nos dias de hoje para fazer uma viagem dessa, daria 60 mil reais. É por isso que as cartas são enxutas. É por isso que o apóstolo Paulo é direto. É por isso que nós precisamos ler, entender e conversar com os textos de Paulo. Como eu disse para vocês, aqui na carta aos Gálatas, Paulo é direto. Ele não quer cumprimentar a igreja, ele está bravo com a igreja. Fala, como que vocês podem deixar acontecer isso? O apóstolo Paulo confronta Pedro. Chama Pedro de hipócrita. Porque Pedro quer trazer as regras da lei de Moisés para dentro da igreja de Jesus. O apóstolo Paulo olha para ele e fala, quem é você para fazer isso? O apóstolo Paulo peita o apóstolo de Cristo, que é Pedro, que caminhou com Jesus. É por isso que nós precisamos de andar com pessoas. É por isso que o apóstolo Paulo desiste de pregar o evangelho em Trode, porque não tinha ninguém ali com ele. E quando nós andamos sozinhos, caminhamos sozinhos, fazemos as coisas sozinhos, nós corremos o risco de cair dentro do nosso próprio entendimento. E isso é muito perigoso. Por isso que no final do texto aqui, onde eu li, o apóstolo Paulo vai falar que a capacidade que nós temos de ministrar o evangelho não é nossa. Não interessa o quanto eu me preparei, o quanto eu estudei, não interessa o quanto eu escrevi. O que interessa é o que Deus tem para falar nesse momento, nesse ambiente. A mensagem aqui pode ser diferente em outro lugar. A mensagem do ano de 2020 de Cartas Vivas talvez foi diferente da de hoje. Mas o que Deus está trazendo aos nossos corações é que Ele quer usar o nosso coração como um papiro limpo, como uma folha limpa, para Ele escrever a história dEle dentro do nosso coração. Para o relógio aí, pelo amor de Deus. Jesus amado. Então o contexto de tudo isso está acontecendo. Por que Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios? E por que o apóstolo Paulo está falando sobre essas coisas? Porque a igreja pecou. A igreja errou. A igreja ofereceu os melhores lugares para as pessoas que têm os melhores nomes. Ele está falando assim, nós precisamos porventura de nos recomendar a nós mesmos. Paulo está falando assim, eu vim aqui e fundei essa igreja. Eu preciso voltar aqui por recomendação de vocês. Eu preciso que alguém mande uma carta falando assim, pode acreditar no apóstolo Paulo. Ele fundou a igreja aí, mas agora nós acreditamos nele. Eu preciso ser recomendado de vocês. Não sou eu o pai dessa igreja, não sou eu o fundador dessa igreja, não sou eu o apóstolo dessa igreja. E agora por que vocês estão caindo no erro de ouvir esses que estão sendo enviados com cartas das autoridades de Jerusalém? Por que agora vocês estão deixando que esses homens entrem aqui e façam aqui dentro o que eles querem fazer? Por quê? Jesus foi muito confrontado com isso. Jesus está comendo com os discípulos e alguém chama, Jesus fala assim, os seus discípulos não lavam as mãos não antes de comer? Aí Jesus Aí Jesus fala, aquele que está limpo, não precisa lavar as mãos. Porque o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. O que contamina o homem é o que entra por aqui e não por aqui. O que faz um homem ser bom ou mal é o que está escrito aqui, não aqui no papel. Eu recebi uma carta do meu pai, guardo com muito carinho. Meu pai está vivo, eu vejo ele sempre. Mas guardo por quê? Imagina,
Eu sou o filho mais velho, a gente sempre trabalhou junto. E aí, de repente, meu pai sai de casa, arruma um emprego fora, em outro estado, vai para lá e a gente não vê mais ele. E aí chega uma carta para mim. E eu fui o único dos filhos que recebeu essa carta. Eu guardo. Falo com ele sempre sobre isso. Então, toda vez que eu entrar em crise de filho, o que eu faço? Não, eu abro a carta do meu pai e leio. Eu falo, não, eu sou um filho. Toda vez que eu achar que eu não sou amado, eu vou abrir a carta e falar, não, eu sou amado, eu tenho um pai que me ama. Toda vez que eu achar que eu estou sendo enganado, que as coisas estão dando errado na minha vida, eu vou falar, não, ele selou essa carta, que até o governo sabe que eu recebi essa carta. O mundo sabe que eu tenho um pai. As autoridades sabem que eu tenho um pai. Eles sabem que eu tenho uma carta escrita que comprova aquilo que eu sou para o meu pai. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. No verso 2 do capítulo 3, ele fala assim, ó, vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Paulo está falando assim, a carta que me recomenda é o que Deus fez aí dentro de você. A carta que traz a nossa história é o que Deus escreveu no seu coração. E aqui eu quero trabalhar três temas de aplicação com vocês. Pode colocar o primeiro. Nós primeiro recebemos a carta. Então nós aprendemos que a igreja recebia cartas das autoridades de Jerusalém para trazer a lei para dentro de Jerusalém, das igrejas e na Grécia e em Roma. E agora o apóstolo Paulo está escrevendo cartas para combater essas falsas cartas, esse falso ensino. E agora o apóstolo Paulo está ensinando que a carta que Deus escreveu, ele escreveu dentro dos nossos corações. E aqui em Jeremias 31:33 ele vai falar assim, ó, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Deus promete para Israel que agora a lei que era escrita em tábuas de pedra estará escrita em nossos corações. É Deus falando assim, o que você faz agora não tem mais tanta importância. Aquilo que você consegue construir com as suas mãos, agora não tem mais importância. Aquilo que você faz através do seu entendimento, agora não tem mais tanta importância. O que importa? O que está escrito aí dentro do seu coração. No hebraico, essa palavra, coração, kereb, ela fala de mente. Então, não é o que está te emocionando, é o que está te fazendo pensar melhor. O que vem no coração nos emociona, nos faz chorar, causa arrepio, mas o que está aqui dentro é o que nos faz caminhar pelo caminho reto. É o que nos faz caminhar pelas escolhas certas. É o que nos faz entender o que Deus representa em nossas vidas. É o que está aqui, ó. O que Deus escreveu aqui, ó. É o que Ele está fazendo aqui, ó. Então não caia no erro de achar que é só a emoção. Nossa, que coisa linda. Eu cheguei perto da pessoa e me arrepiei todo. Eu estou aqui. E não, é o que Deus está fazendo aqui, ó. É a mudança de hábito. É a metanoia, a transformação. É o culto racional. Você precisa entrar e sair daqui entendendo o que aconteceu aqui dentro. Não adianta você sair daqui emocionado. Não adianta a gente vir aqui, trazer louvores, uma mensagem e sair daqui todo mundo chorando, cheio de ranho na camisa, melando o outro quando abraça, bagunçando o cabelo. E aí você sai pelo portão e não lembra o que foi pregado aqui em cima. Chega no PG na quarta-feira e não lembra o que foi ministrado no domingo. Nós temos a estratégia de falar na quarta-feira o que foi ministrado no domingo para que essa mensagem continue viva dentro de nós. Para que essa carta que está sendo escrita aí continue, que ela permaneça e que ela faça diferença na sua vida e que ela vire a diferença na vida de outras pessoas também. Porque quando nós somos transformados, nós não somos transformados sozinhos. Nós não somos.
Lembra de você quando você aceitou a Jesus. Eu lembro de mim. Aos 15 anos, fui para a igreja, aceitei a Jesus. Quando eu cheguei em casa, sentei no sofá, meu pai assistindo televisão. Ele falou, o que foi? Era uma quinta-feira. Meu pai estava assistindo, cheguei tarde em casa. Meu pai estava me esperando. E ele estava assistindo um filme. E aí eu parei, baixei a cabecinha. Ele falou, o que foi? O que você tem? Eu falei, pai, eu aceitei a Jesus hoje. Aí ele falou, o que é isso? Como que é isso? Eu expliquei para ele. Da forma que eu sabia ali. Meu pai, acho que ele nunca pisou o pé numa igreja evangélica. Diz que é católico, né? Mas só foi em alguns casamentos até hoje. E um batizado. Mas ele não entendeu. Eu também não soube explicar muito bem. Mas no outro dia, eu trabalhava com ele. A gente foi trabalhar e o síndico do prédio onde a gente estava reformando era crente, era pastor. E aí quando o síndico se apresentou para ele, ele falou, meu filho também foi para a igreja. Ele falou que aceitou esse Jesus aí, ó, conversa com ele lá. Isso virou uma moeda de troca para o meu pai. Porque um dia ele chegava e ele falava, meu filho é crente também aí, ó, pode confiar, pode trazer aqui, ó, pode dar as coisas para ele que ele é crente. Virei uma barganha para o meu pai. Então as pessoas confiavam nele porque ele tinha um filho crente, mas e ele? Mas você entendeu que a transformação não vem só em você? Ela te usa como um caminho, como um canal. É por isso que nós precisamos entender o que a palavra está nos dizendo. É por isso que nós precisamos manter essa carta viva. É por isso que nós não podemos fechar o livro. Fala, não, que Deus é só meu, agora eu não abro mais para ninguém, Senhor, eu sou todinho seu, o Senhor é todinho meu. Não. O Senhor não nos chamou para nós mesmos. O Senhor nos chamou para o outro, para alcançar o outro. Olha o que aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo perseguia a igreja. E no meio da perseguição ele encontra com Cristo. Ele é chamado para a obra. Ele se prepara por 3 anos e meio para a obra. Ele volta pregando o evangelho em todos os lugares. E a pregação do apóstolo Paulo não era simples. Ele fala assim, o Senhor me chamou para os ímpios. E é para lá que eu vou. Paulo sobe para a Grécia. E ele confronta as pessoas no meio da praça. Quando a Bíblia fala praça no ambiente da Grécia, a Bíblia está falando de um fórum, de um lugar onde as autoridades se reúnem em conselho para tomar as decisões do que está acontecendo naquele lugar, naquela época. O apóstolo Paulo chegava como se fosse o Congresso hoje. Abre a TV Brasil lá e assiste uma reunião do Congresso. O apóstolo Paulo ia nesse ambiente, ele chegava nesse lugar. E aí ele pedia a palavra e falava assim, olha, eu estou servindo um Deus agora, que mandou o seu único filho para morrer na cruz por nós. E esse filho ressuscitou ao 3º dia. E ele está pronto para levar todos nós junto com ele. Porque um dia nós morreremos, mas ressuscitaremos junto com ele. E as pessoas, esse cara é doido. O que esse cara está pregando? E a palavra fala que o apóstolo Paulo passava meses fazendo isso. Ele não ia lá, pregava e ia embora. O apóstolo Paulo passava meses nesses lugares. Às vezes anos pregando a palavra. Até conseguir alcançar uma pessoa de confiança. Até conseguir fazer com que as pessoas entendessem o que ele estava falando. E aí quando a igreja estava formada, ele saía e ia para outro lugar. O apóstolo Paulo, ele tinha a responsabilidade de passar para frente a carta viva que estava escrita na sua mente, no seu coração. Se a carta viva está escrita na sua mente, você pode se emocionar com isso. O perigoso é se emocionar antes de entender o que está escrito. Isso que é perigoso. Quando você se emociona antes de entender o que está escrito, nasce as heresias. Não, mas aí a gente vai confrontar o cara fala assim, não, mas eu não penso assim, Ricardo. Não é o que você pensa, é o que está escrito. Não se discute com a palavra. Esses dias conversando com algumas pessoas, falando sobre ciência, nossa, você viu, a ciência provou tal coisa. Não é a ciência que prova a Bíblia, é a Bíblia que prova que a ciência está certa. Isso parece loucura, mas esses dias um programa de televisão, programa aberto de televisão, foi um rapaz lá e o apresentador perguntou para ele, o que você acha? A ciência diz que o homem tem 70% do seu corpo de barro. O que você fala sobre isso? Ele fala, está escrito na Bíblia. A Bíblia já diz isso. A ciência já comprovou que a formação do universo foi da forma que a Bíblia descreve. Na ordem que a Bíblia descreve.
Não é a ciência que prova a Bíblia, é a Bíblia que prova a ciência. Não somos nós que provamos que a Bíblia está certa. É a Bíblia que precisa falar se nós estamos certos. É a palavra de Deus que precisa entrar na nossa mente, fazer morada no nosso coração, para falar assim: não é assim que eu quero você. Você precisa mudar essa postura. Você precisa mudar o seu caráter. Você precisa se entregar mais. Você precisa fazer melhor. Você precisa mudar a sua identidade. Não é por você, é pelo que a palavra está dizendo. Isso é ser uma carta viva. Aí o apóstolo Paulo está falando: agora eu preciso que alguém me recomende. Não é o que está escrito aqui que eu falei para vocês? Por que vocês não vivem essa transformação? Por que vocês não andam nesse caminho? Por que vocês estão sendo levados por ventos de doutrina? Se o que eu trouxe é verdadeiro, faça a prova disso. O apóstolo Paulo é confrontador. O amor está nesse confronto. Não se ama alguém e deixa essa pessoa morrer. Para tirar uma pessoa da morte eterna, nós precisamos ser duros com ela às vezes. Tem gente que a gente vai ser mais manso, mas tem gente que a gente vai ter que pegar pelo colarinho e falar assim: olha aqui, rapaz, você vai ter que mudar sua postura agora, senão você vai passar a eternidade no inferno. Isso é amor. Lembra sempre disso. Leia lá Gálatas para vocês verem. Leia a carta aos Gálatas. Eu tenho uma série de 5 mensagens no meu YouTube sobre a carta dos Gálatas. Preguei 5 semanas sobre isso, para falar sobre a questão da idolatria dentro da igreja. O apóstolo Paulo é duríssimo com a igreja de Gálatas. Nenhuma vez ele chama de meus amados, filhinhos, santos. A carta aos Gálatas não, porque a igreja de Gálatas aceitou a lei dentro da igreja. Fala: vocês estão circuncidando por quê? Cristo é a nossa circuncisão. O que é a circuncisão? A circuncisão é um corte no prepúcio do homem, na carne do homem. E aí o que Jesus faz? Ele entrega todo o corpo dele por nós. Então o que precisa ferir a gente não é uma faca. O que precisa ferir a gente é a espada, é a palavra, é o que Deus disse, não é o que o homem faz. Jesus ele fala assim: olha, vocês precisam, não temam aqueles que podem machucar o seu corpo. Antes temam aquele que além do seu corpo joga a sua alma no fogo eterno. Isso é amor, gente. O evangelho é a melhor, pior notícia de todas. Melhor notícia para nós que cremos. Pior notícia para aqueles que nunca serão alcançados. Para aqueles que não querem o evangelho. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, ó. No verso 15 do capítulo 2: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nós que se salvam nos que se salvam e nos que perdem. Para estes, certamente cheiro de morte. Para estes quem? Para quem não entendeu. Para quem trata as coisas na emoção. Para quem, meu coração está pulsando, mas não consegue pedir um perdão. Não consegue perdoar alguém que lhe fez mal. Mas não consegue amar o vizinho. Mas não consegue amar alguém que está em dívida com ele. Mas não consegue amar alguém que usa um perfume que ele não gosta. Não consegue amar um cara que torce para outro time. E a gente está andando de brigas e brigas e guerras em guerras. E o apóstolo Paulo está falando aqui: olha, o nosso bom cheiro, o cheiro que Cristo deixou em nós, ele é boa notícia para aqueles que se salvam. Então quando alguém se distanciar de você, que seja pela palavra também. Pela palavra também. Cara, mas eu não posso ser tão duro assim, senão a pessoa não vai mais falar comigo, queridos. O evangelho é a melhor, pior notícia de todas. É um paradoxo, né? Mas ela é existente. Melhor, pior notícia de todas. Eu vou transformar isso num tema de mensagem aqui.
Então a primeira carta, nós recebemos essa carta onde? Nosso coração, nossa mente. Nós recebemos a carta. A segunda aplicação é: nós somos a carta. E aí o apóstolo Paulo vai falar, pode colocar o outro slide. 2 Coríntios 3:2, que nós lemos: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. O apóstolo Paulo está falando que a igreja é a carta escrita no coração dele. Então assim, vocês são a carta escrita em nosso coração. Por que ele está falando isso? Porque o evangelho não é algo único, não é para ser vivido sozinho. Então a fé que eu tenho e a fé que você tem nos unifica. É o batismo. O que é o batismo? O batismo é uma declaração de fé pública, mas não só da pessoa que está se batizando, mas também da igreja que está batizando aquela pessoa. A igreja está falando assim, nós acreditamos que você acredita, nós temos fé que você tem fé, nós sabemos que você sabe. E a igreja está aceitando a fé daquela pessoa. Porque você imagina uma pessoa chegando e fala: eu quero me batizar, mas eu não aceito esse seu Cristo. Você vai batizar essa pessoa? É claro que não. Isso é incoerente. Então, no batismo, tanto a pessoa está declarando a fé pública, quanto a igreja está declarando publicamente que essa pessoa tem fé. É uma via de mão dupla. O apóstolo Paulo fala assim: vós sois a carta escrita em nosso coração. Porque em todo lugar que Paulo pregava, ele falava assim, lá onde eu passei, ficou uma igreja que agora crê nessa palavra. Então o testemunho, o seu testemunho é o meu testemunho também. O meu testemunho é o seu testemunho também. Talvez você não sabe falar com uma pessoa como curar um casamento, só que através do meu testemunho você vai lá e fala para ela, e essa pessoa é transformada. Talvez você nunca teve uma cura extraordinária, mas através do meu testemunho, do testemunho de outro irmão, você vai falar para outra pessoa, e aquela pessoa vai ser transformada. É a carta escrita no seu coração, é a unidade da igreja. Nós somos cartas vivas juntos, porque a caligrafia é uma só. O que está escrito em nós só tem uma digital, uma identidade, que é a do próprio Cristo. E Deus prometeu isso. Naqueles dias escreverei a lei, não mais em pedras, mas dentro do vosso coração, na vossa mente. Você vai pensar nisso, você vai sonhar com isso, você vai declarar isso, você vai crer nisso, você vai saber que as pessoas creem por causa disso. O que você tem agora não é mais seu, é meu. A história não é mais sua, é minha. Agora o testemunho não é mais seu, é meu também. E aí essas cartas viram uma unidade, vai virar um livro. Por quê? Porque nós somos selados por essa carta. Nós somos a carta. E em Efésios 1:13 o apóstolo Paulo vai falar assim: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo. Lembra do selo na carta? Tem data, tem lugar. Lembra que eu falei, o governo sabe que eu recebi essa carta, está registrado. O mundo precisa saber o que está te registrando. O selo do Espírito faz isso em nós. A garantia que nós temos é o selo. A garantia que meu pai teve dessa carta chegar até mim foi o selo. E meu pai pagou um preço por isso. Foi 50 centavos, eu acho, mas foi um preço. O apóstolo Paulo pagou um preço para escrever essas cartas. E qual é o preço que nós estamos pagando? O que é que nós precisamos fazer? Somente falar o que Deus tem feito em nós. É só deixar com que essa carta seja viva. É só deixar com que as palavras que estão escritas dentro de você se manifestem. Através do seu testemunho, através da sua conduta, através da sua vida. Nós não podemos mais negligenciar o que está escrito dentro de nós, queridos. Pastor, há 2 domingos atrás o pastor pregou sobre o tesouro escondido no vaso de barro. Nós somos um vaso de barro, mas dentro de nós tem um tesouro imensurável. 1 Coríntios 7:23, o apóstolo Paulo vai falar que por nós foi pago um alto preço. O selo do Espírito Santo em nós foi pago por um alto preço.
E aí todo mundo que olhar para nós precisa ver esse selo de garantia. Como? Atitudes, perdão, vida, transformação, metanoia, entender o que você está falando. Oi, cara, mas eu não sei manusear, nem sei abrir a Bíblia, nem... Cara, anda com a gente, meu. Cola com nós, velho. Ontem eu fiquei até 2 horas da manhã lendo Bíblia com os caras. Eu falei, mano, isso é muito top. 2 horas da manhã eu estava com a Bíblia aberta falando de descanso. 2 horas da manhã eu estava falando de descanso. Eu falei, gente, vamos dormir, porque não dormir é pecado, então. E é verdade, se não dormir é pecado. Eu estou pecando muito. Mas o fato é que essa carta que foi escrita em nós, ela precisa virar uma placa e ficar em evidência. Porque o Espírito Santo nos garante o que nós estamos carregando. A próxima aplicação é: nós enviamos as cartas. Pode mudar o layout. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. O apóstolo Paulo está falando que as cartas que nós enviamos não é sobre o que eu escrevo, é sobre o que o Espírito escreve. Então eu posso te ensinar a palavra, mas se o ensino sair só de mim, se você receber só o que eu tenho, não vai mudar muita coisa em você. O que precisa fazer é que o Espírito escreva essa carta em você. E qual é a nossa responsabilidade? Escrever essa carta nos corações que passam por nós. E aqui eu quero tocar num ponto sensível para mim hoje. Jesus, ele garante o reino dos céus às crianças. Vou falar do Viva Kids. No capítulo 19, no verso 13 de Mateus, Jesus fala assim: trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino de Deus. As cartas que nós enviamos, qual é o papel branco que nós temos para escrever? Os pequeninos. Alguns vão dizer que os pequeninos são os novos convertidos, outros aqueles que estão chegando, mas Jesus deixa claro que são as crianças. Jesus fala assim, dos tais é o reino dos céus. E como eu tenho batido o martelo no Viva Kids, a nossa missão é fazer com que essas crianças tomem posse do reino dos céus. Jesus já garantiu. Qual é a nossa missão? Que elas tomem posse desse reino, que elas não se atrasem nisso. Muitos de nós crescemos na igreja, e quando a gente vai perguntar quando foi a sua conversão, foi lá com uns 17 anos. Eu entendi Jesus com 15 anos, com 16 anos. Então perdeu tudo isso de oportunidade, crescendo em berço evangélico, perdeu tudo isso de tempo. Queridos, a missão está nas nossas mãos, de fazer com que essas crianças sejam cartas vivas, para fazer com que elas levem o nosso legado, para que elas carreguem a nossa história. Não a nossa história, mas o que Deus escreveu em nós precisa ser refletido nelas, precisa ser gravado nelas. Lembra do mimeógrafo? Quem lembra de mimeógrafo? Quem sabe o que é mimeógrafo? Só quem tem cabelo branco, amém. Mimeógrafo era um aparelho assim, que tinha na sala de aula. A gente não falou sobre isso esses dias, né? Tinha na sala de aula, que você colocava um papel lá com carbono mais grosso, e a gente tirava cópia das provas com o mimeógrafo. E é legal quando o professor falava, Ricardo, vem, hoje é seu dia de fazer as cópias. Aí você ia lá, fazia um rolete assim, e aí era a impressora da época. A folha saía com a prova, toda falhada, tinha que ficar jogando álcool em cima para fazer a prova sair. Queridos, nós precisamos ser esse mimeógrafo, gravando as coisas nas nossas crianças, gravando a mensagem nas nossas crianças, gravando o que Deus tem feito em nós, através de nós, nas nossas crianças. No Salmo 127, no verso 4, fala assim: como flechas na mão dos guerreiros são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. O Senhor garante a nossa vitória através dos nossos filhos. E como igreja, a Eloá não é só minha filha. Como igreja,
O Antônio não é só filho da Manu e do Thiago. Como igreja, o Leão não é só filho do Júnior e da Dani. Como igreja, eles são os nossos filhos também. Como igreja, nós temos essa missão de gravar neles a mensagem. Como igreja, nós temos a missão de se responsabilizar pelo que está sendo feito neles e através deles. Se você crê na igreja de Jesus de agora, você precisa prepará-la para a igreja do futuro. E é através deles que nós vamos fazer isso. Cartas vivas. Precisamos deixar com que Deus escreva a história dele em nossos corações. Como, Ricardo? Não é se emocionando. É muito legal quando a gente prega e as pessoas saem daqui chorando. Oh, nossa, que louvor, meu Deus, a Júlia cantando aquilo. Oh, e não entendeu nada. Isso é triste. O coração de quem estuda, de um teólogo, é triste. Quando a gente prega sobre as coisas e a pessoa não entende o que a gente está pregando, é triste. A gente insiste. A gente se reúne para falar sobre essas coisas. Meu Deus do céu, dá vontade de dar um soco no cara pela pergunta que o cara me fez. Mas não pare, eu nunca vou te bater. Tá amarrado isso. O Evandro já olhou para mim assim, eu duvido você fazer isso comigo. A porrada é bíblica, gente, é palavra. Nós precisamos entender a palavra, viver a palavra, conhecer a palavra. Essa palavra que nos salva, que nos liberta, que nos transforma. É ela quem garante a nossa passagem para a eternidade. É essa palavra que vai nos fazer entender quem é Deus, o que Ele quer fazer em nós e através de nós. É essa palavra que vai fazer com que você ame, com que você perdoe, com que você seja perdoado. É essa palavra que vai te levar a lugares que você nunca sonhou ou imaginou. Deus fala assim: os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos, e os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Porque às vezes nós preferimos nos rastejar, nos humilhar pelas coisas que esse mundo tem para nos dar. Não é pecado ser rico, não é pecado buscar a fartura, não é pecado nada disso. O que é pecado? É você viver para isso. Se Deus quer te usar na riqueza, você vai ficar rico, querido. Mas se Deus quiser te usar, como o Gui falou aqui, Ele vai te usar na pobreza também. Uma mulher foi eternizada por Jesus, porque entregou da sua... O texto fala isso, né, Gui? Da sua pobreza, ela deixou tudo. O que é tudo numa pobreza, gente? O que é tudo para uma pessoa que não tem nada? É isso que nós precisamos entregar para Jesus. Torne-se em uma folha em branco, para que Deus escreva a história dele em você. Vamos orar? Ficar de pé. Lembre-se do mimeógrafo. Você tem algo gravado em você que precisa passar para outra pessoa. Vai, uma máquina de Xerox, um print, uma foto. Mas você está selado pelo Espírito. Lembra do selo? Ontem eu fiz essa dinâmica com os amigos. Eu falei: o que é isso aqui? Eles falaram: uma carta. Eu falei: o que é isso aqui? Um selo. E o que tem dentro aqui? Uma mensagem. Então nós somos uma carta selada com uma mensagem para o mundo conhecer. Deus quer escrever uma história na sua vida. Deus quer escrever uma história nova na sua vida. Não é história de sucesso, até pode ser. Mas o sucesso que nós fazemos no reino, ele é diferente do sucesso nesse mundo. O apóstolo Paulo vai falar que o nosso sucesso no reino é loucura para este mundo. Eles não vão entender o que nós estamos passando. Eles não vão entender o que nós estamos fazendo. Mas quando chegar na eternidade, você vai ouvir a voz: vinde e entrai, amados do meu Pai. Vinde e entrai, amados do meu Pai. Jesus tem algo preparado para nós, e é o selo do Espírito que garante isso em nós. Não deixe essas palavras se apagarem de você. Não deixe que essa escritura perca o valor em você. Não deixe que esse selo se apague. Em Efésios 4, o apóstolo Paulo vai falar: não apaguem o Espírito. É o Espírito Santo que nos garante. É o Espírito Santo que nos sela.
É Ele quem diz quem nós somos. Não é o mundo quem diz que nós somos. Não é um psicólogo, psiquiatra, não é um médico. Não, é o Espírito de Deus que está clamando, bradando nos nossos dias, falando: você é um filho amado e eu quero te usar para fazer história nessa geração. Você tem algo gravado em você que precisa passar para outras pessoas, queridos. Fale isso. Não deixa que isso vire uma mentira dentro de você. O combate do apóstolo Paulo foi esse. Vocês receberam as escrituras escritas não com tinta no papel, mas pelo Espírito em vosso coração. E ninguém tem o direito de vir aqui apagá-las. Não são regras, não são leis, não são estatutos. É pelo Espírito de Deus. Não estou falando contra as regras da igreja, amém? Mas entenda, queridos, que você tem algo gravado dentro de você que precisa ser evidenciado, amém? Coloca a mão no seu coração e vamos orar. Senhor, eu te agradeço, Pai, por essa mensagem. Te agradeço por nos apresentar essa carta viva que o Senhor tem escrito em nossa mente e nosso coração. Pai, o Senhor tem nos dado a chance de viver, de aprender e de conviver através da Tua mensagem, da Tua igreja. Que o Teu Espírito coloque em nosso coração a importância de viver tudo isso, Senhor. Pai, eu oro por pessoas aqui que ainda não entenderam, que não conseguem abrir o coração e a mente para a Tua palavra. Eu oro para que céus de bronze se rompam nesta manhã, Pai, para que o Teu Espírito venha e faça diferença, que o Teu Espírito venha e escreva uma nova história, que o Teu Espírito venha e apague a história de culpa, a história de pecado, as fraquezas, e que o Senhor coloque em nós, Pai, coloque em nosso coração, na nossa mente, a mensagem que nos leva à eternidade, Pai. Eu oro para que o selo do Teu Espírito não se apague de nós, Pai. Eu oro para que a Tua palavra faça morada nos nossos corações, na nossa mente, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo mau pensamento agora essa manhã, Pai. Que as pessoas aqui sejam curadas e lavadas pelo Teu Espírito, Senhor. Pensamentos de morte, de mal, que sejam lançados por terra agora em nome de Jesus. Pai, nós oramos e profetizamos vida neste lugar. Nós oramos e profetizamos o movimento do Teu Espírito neste lugar, Pai. Senhor meu Deus, usa, Senhor meu Deus, aquilo que o Senhor tem feito em nós, para gravar nesses irmãos a história que o Senhor quer gravar neles, Pai. Ache aqui, Senhor meu Deus, papéis em branco e grave neles, Senhor meu Deus, com o Teu Espírito a Tua história. Que nós possamos testemunhar da Tua bondade por todos os dias, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Gente, não perca a oportunidade de deixar com que Deus faça a diferença na sua vida. Eu não sei essa manhã se tem alguém afastado dos caminhos, se tem alguém que não conhece a Jesus ainda, mas não deixe essa oportunidade passar. Não deixe. Ricardo, estou uma semana sem orar, não estou conseguindo ler a Bíblia. Não deixe essa oportunidade passar. Procure algum de nós, procure um irmão que você conhece aí. Fala: estou precisando de ajuda. Eu preciso orar, eu não estou conseguindo. Os meus pensamentos estão me levando para outros lugares. Os meus desejos estão se aflorando de uma forma que eu não consigo controlar. Nos procure, queridos. Nos procure. Deus tem uma nova história para escrever em você. Amém? Vamos terminar? Que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe e nos leve em segurança para casa. Que essa mensagem, essa palavra de hoje ecoe em nossos corações e que nós possamos juntos nos tornar uma igreja viva a partir das cartas vivas que Ele tem escrito em nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.